Qual é o sexto mandamento? Vamos dizer todos juntos: não matarás. Muito bem, vamos orar. Continua, Senhor, conosco, nós te pedimos no estudo deste mandamento. Nos auxilia, Senhor, por meio do teu Espírito. O auxílio que nós te pedimos não é uma pequena ajuda, não é um empurrão, uma forcinha. O auxílio é total, Senhor, e completo quando vamos expor, Senhor, a tua palavra, em especial os teus atributos, ó Deus, manifesta na tua lei. Tu és perfeito, e a tua palavra diz que o mandamento, a tua lei é perfeita, o mandamento santo, justo e bom. E diz mais, ó Deus, que a lei é espiritual. Infelizmente, ó Deus, muitos crentes ainda não entendem isso. A lei é espiritual. A lei não são meros mandamentos, comandos que nós, hoje, mesmo hoje debaixo da graça, não são meros comandos que nós devemos cumprir porque são bons, meramente bons. A lei é espiritual. Quem ama a tua lei, quem cumpre a tua lei, são os espirituais. São aqueles que têm um espírito, que buscam viver pelo Espírito, guiados pelo teu Espírito. Aqueles que buscam, Senhor, glorificar o teu nome, porque como glorificar o teu nome se não pelo Espírito? Eis-nos aqui, Senhor, te pedindo graça para estudar esse mandamento e compreendermos, ó Deus, a tua lei. Mais uma vez, Senhor, todas as vezes que lemos a tua lei e estudamos a tua lei, nós nos deparamos, ó Deus, com as nossas debilidades e Senhor, ficamos envergonhados. Mas, ó Deus, nos ajuda a nunca perder, Senhor, esse sentimento. Nunca, Senhor, de que estamos distantes. E nos dá força para prosseguirmos, Senhor, adiante e continuarmos lutando para, como o apóstolo Paulo disse, também lá no livro de Efésios, para que todos juntos cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo Jesus. Eis aqui teu povo, ó Deus, teus filhos, carecendo, Senhor, do alimento, ávidos, ó Deus, para serem alimentados, serem supridos. Que o Senhor assim atenda a nossa oração, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estamos vendo os deveres exigidos, irmãos, no sexto mandamento, são muitos os desejos. Aprendemos que não matarás significa, não é simplesmente não tirar a vida de alguém, mas significa não tirar injustamente a vida de alguém. Não matarás é não assassinar. É não assassinar. É diferente da proibição de matar. Interessante, né? Deus não proibiu de matar. Deus proibiu de assassinar. Então precisamos estudar criteriosamente este mandamento e observar que os deveres, eles compreendem o esforço para em tudo preservar a nossa vida e a do outro. Então, o dever que está embutido neste mandamento, que é requerido deste mandamento, é fazer um esforço para que a gente preserve a nossa vida e a do outro de forma lícita. Então, isso significa dizer que também é nosso dever defender a nós mesmos e o outro contra a violência de todo aquele que vem transgredir a lei. E aprendemos também que o sexto mandamento exige suportar com paciência a mão de Deus, porque é necessário que nos submetamos pacientemente à vontade providencial de Deus na nossa vida. Isso quando ocorre claramente pela sua providência. E lembro de novo aos irmãos 2 versículos do Salmo 119, o 71 e o 75. Salmo 119, versículos 71 e 75. O 71 diz que foi bom ter sido afligido para poder aprender a sua lei. E o 75 que Deus com fidelidade aflige os seus filhos. Olha só, Deus com fidelidade aflige os seus filhos.
Disse e repito, são mensagens que você não vê normalmente sendo proferidas. São palavras, ensinamentos que você não vê sendo proferido. É o contrário. Vou lembrar de novo de uma musiquinha que o pessoal canta aí, diz: o mundo quer te ver chorar, mas Deus te quer ver sorrindo, né? Às vezes Deus nos faz chorar, né? E o mundo normalmente quer ver você sorrindo, né? O mundo quer ver você sorrindo, mas há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há momento de fato sorrir, há momento de só chorar. Nós não estamos ensinando aqui os irmãos a acharem bom o sofrimento, ou isso aqui não é, apologia ao masoquismo, né? Não é o masoquismo que você... Não, não é isso não. É que há momentos na nossa vida em que Deus nos aflige para o nosso bem. E o salmista reconhece isso. E graças a Deus pelos salmos, que a gente sabe que os salmos Deus nos deixou não só como um livro de cântico, mas é um livro que exprime a grande maioria, ou talvez todos os sentimentos humanos possíveis. Você vê o salmista de alegria, de regozijo em Deus, por Deus, pelo aquilo que Deus fez e faz por nós, pela sua criação, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, mas fala também de dor, de sofrimento, de angústia, de medo, de pavor, não é? De situações complicadas. O salmista diz: olha, vocês podem passar inclusive pelo vale da sombra da morte. Vocês não estão livres disso. Mas ele diz: não temerei, porque tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. A gente estava vendo com os meninos no culto doméstico. Deus pode nos livrar, irmão, dos nossos maiores temores, e Ele faz isso. E isso tem tudo a ver aqui com esse mandamento, irmãos. Tem tudo a ver com esse mandamento. Vou tocar nesse assunto agora. Porque o sexto mandamento, ele exige a gente serenamente, se tranquilizar. Os irmãos conhecem bem a história dos patriarcas, em especial a história de Jacó. Depois que Jacó saiu de casa, qual era o seu maior medo? Jacó saiu de casa ameaçado de morte. Os irmãos sabem, né? Ameaçado de morte. Quem foi que ameaçou? Não só ameaçou, prometeu matar. Não era uma ameaça, foi uma promessa. Quem foi, Clesley? O seu próprio irmão. Jacó sai de casa, mas ele não fez isso à toa, né? Jacó aprontou. Jacó roubou a primogenitura, enganou, aproveitou, identificou as fraquezas do seu irmão. Por isso que o nome dele é suplantador, significa suplantador. Aproveitou, analisou. Jacó era analítico, analisou a fraqueza do seu irmão e disse: agora eu vou fazer. E fez, né? Depois, com a ajuda da sua mãe, enganou seu pai e sai de casa nessas condições. Sai de casa somente com o quê? Com um cajado, irmãos. Ele sai só com um cajado, com a roupa do corpo e um cajado. Foi isso que ele diz depois: eu saí só com um cajado. E partiu, foi para a terra da sua parentela, da parentela de Rebeca, casa de Labão. Lá passou 20 anos, 7 anos trabalhando por Lia. Foi enganado, né? Os irmãos sabem, foi enganado. Não se preocupe não, sempre alguém vai ser mais esperto do que você, e você vai receber da parte de Deus a paga. Aquele ali, ele respondeu pelo engano também. 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel. Depois trabalhou mais 6 anos para si. Foi quando Deus mudou a sorte de Jacó. Ele saiu escondido de Labão. Por quê? Tive medo. Ele diz: Labão alcançou ele.
Por que é que Labão não fez nada com ele? Não lhe tomou tudo? Porque Deus lhe protegeu. Deus apareceu a Labão e disse: não diga nem bem nem mal. Labão tremeu, irmão. Tremeu ali, ó. Foi falar com Jacó, soberbo, mas nada fez com ele. Muito bem. Mas Jacó tinha que enfrentar outro medo maior do que Labão, Esaú, que veio ao seu encontro com 400 homens de guerra. Irmão, 400 homens naquela época, era um exército. Abraão enfrentou 4, 5 reis, com 314 homens, mais Escol, Manre e outro. Então veja, 318. Esaú tinha um exército, um medo de Jacó. Tanto no caso de Labão, Deus resolve o problema. Jacó terminou seu relacionamento com Labão com uma refeição, em paz. Jacó podia imaginar isso, irmãos, mas veja como ele aprendeu. Ele saiu escondido, elaborou sua estratégia e saiu. Mas Deus disse: não é assim que é para resolver. Deus disse que era para ele sair, mas não era para sair desse jeito. Muito bem. Quando ele vai se encontrar com Esaú, o que é que ele faz? Os irmãos lembram, ao contrário do que fez com Labão, que saiu escondido. Quando ele vai encontrar, o que é que ele faz? Usa uma estratégia para amenizar, aplacar a ira do seu irmão, mas ele também faz o quê? Ruth, o que é que Jacó fez? Além de fazer a estratégia para dar os presentes e botar o pessoal para trás e tal, faz o quê? Ora. Ele vai lutar com Deus em oração, irmãos. Passou a noite lutando em oração. Dá para a gente imaginar na cabeça de Jacó. O que tinha na cabeça de Jacó, irmãos, quando ele saiu, quando ele foi encontrar, era aquela situação da qual ele saiu de lá, seu irmão querendo matá-lo. E 20 anos depois, o que acontece? A raiva só aumenta. Lembra que eu contei para os irmãos no domingo passado de um filho, o filho de um pai assassinado, que guardou e depois foi e matou o assassino do pai? Era isso que Jacó tinha. Meu irmão vai me destroçar. 400 homens. Quem é que sai com 400 homens para encontrar o irmão? Vai para conversar? 400 homens de guerra? Mas o que é que ele fez? Estava com medo? Estava. Fez: Senhor, eu só te solto se o Senhor me abençoar. O 6º mandamento, irmãos, exige que a gente serene a mente. Por quê? Porque uma atitude mental e serena, preste bem atenção nisso, e uma disposição mental alegre tendem à boa saúde e à vida longa. A preocupação, a ansiedade, a inquietação causa desgaste físico e mental. Por quê? Porque nós sabemos que é uma grande influência da mente no corpo. Olha, preste atenção. As mulheres que têm uma facilidade muito grande de se inquietar, de se preocupar, de se angustiar. Olha o que, lembrando aos irmãos o que a gente vê em 1 de Pedro 3, 3 e 4. Veja, olha a correlação que Pedro faz. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha o que é que Deus diz para as mulheres: o que vai deixar vocês bonitas, o que vai adornar vocês, não é o frisado de cabelo, não é o adereço de ouro, não é o aparato de vestuário. Vocês têm muito cuidado com o exterior? Tenham cuidado, se cuide. De outra forma, não vamos dizer, vai andar mal amanhado? Não, mas sua preocupação, você gasta mais tempo
Em quê? Ou com quê? Ou se preocupando com o quê? Com o exterior ou com o interior? O espírito está manso e tranquilo? Diz que é de grande valor diante de Deus. Os irmãos já sabem, já expliquei, não estou dizendo que não é para esquecer. Só o pastor está dizendo agora que esse negócio de se arrumar não vale de nada. Não falei isso, não. Agora, o espírito manso e tranquilo vai trazer um grande benefício para a sua vida. E isso vai ser de grande valor diante de Deus. Deus vai valorizar isso. Salmos 37:8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Isso acabará mal. A impaciência, a falta de mente serena. A pessoa deixa a ira, abandona o furor. Quando não se tem o domínio próprio, a ira toma conta, a raiva. Fique calmo. Seja com o que for. É a injustiça. Vejo muita gente assim indignada com injustiça. Nós temos que nos indignar com a injustiça. Mas isso está o quê? Está tomando conta de você? Você não tem outro assunto senão estar comentando sobre isso, falando sobre isso, porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Que terra? A lei de Deus é espiritual. Qual é a terra aqui? Está falando de Salmos. Qual é a terra? A terra. Novo céu é a nova terra. A gente vai possuir novo céu e a nova terra, onde vai reinar a justiça. Isso aqui vai passar. Deus vai julgar. E os injustiçados, pastor? Deus vai fazer justiça. Não tem também um ditado popular que diz que a justiça de Deus não falha. Tem uns que dizem tarda, mas não tarda. Não falha. Não falha de jeito nenhum. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bom, é uma promessa futura. Mas eu já tenho que desfrutar. Lembra que a gente citou para os irmãos? A eternidade tem que estar conectada com a nossa temporalidade. Eu já tenho que desfrutar da paz agora. E Provérbios 17:22. Isso aqui, irmãos. Isso aqui é a solução. O coração alegre é bom remédio. Pode marcar esse texto aí na sua Bíblia. Marca aí. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O que é secar os ossos? Adoecer. Então, irmãos, a Bíblia está trazendo solução para muitos dos nossos problemas. Qual é a questão? A questão é que a gente quer dar a nossa solução. Nós queremos buscar outras soluções que não sejam da Escritura. A solução para muitos problemas dos crentes é serenar a mente, é se acalmar, é encarar a vida como a palavra nos mostra, frente às frustrações, os sofrimentos e às durezas que todos nós vamos enfrentar, que todos nós enfrentamos. Não pense que é privilégio só seu, não. Enfrentar dificuldades é outro problema sério que a gente diz assim, mas o meu problema é maior, a minha luta é maior. Isso é um problema também. Pode observar que às vezes a gente está olhando mais para o umbigo da gente. E isso só faz aumentar a carga sobre nós mesmos. Então, este mandamento, não matarás, diz respeito a serene a mente. Eu tenho certeza, irmãos, que muita coisa conosco, eu estou falando conosco, iria resolver se a gente descansa no Senhor, espera nele. Descanse, se acalme. Mais alguns deveres exigidos nesse mandamento: coma, beba, medique-se, durma, trabalhe e recreie-se com sobriedade. Eu vou repetir: coma, beba, medique-se, durma, trabalhe
e recreie-se com sobriedade. Provérbios 25:16 diz assim: achaste mel, come apenas o que te basta. O mel, os irmãos sabem, inclusive, a importância daquela época, do mel, e também dos nossos dias, porque a gente consome pouco. Eu podia até estar consumindo mais, né? Mas as propriedades são aí difundidas, né, demais, né? Do mel, né? Da geleia real, e etc e tal. Mas diz assim: achou mel, coma só o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Isso é só com mel? É com qualquer coisa. Com sobriedade. Provérbios 25:27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Aqueles paralelos de Provérbios, né? Alguns versículos de Provérbios fazem paralelos uma coisa com a outra. Outras é a negação. Uma primeira parte do versículo diz uma coisa, a segunda é a contraposição. É assim a maneira de trazer sabedoria no livro de Provérbios. Comer muito mel não é bom. Faça as coisas com serenidade, com sobriedade. Tudo. Alguns, no passado, principalmente, irmãos, também tem ainda no presente, muitos crentes até zelosos da palavra de Deus, que achavam que se medicar era errado. Você tinha que só que, mas nós não temos um médico dos médicos, né? Nós não temos um médico dos médicos. Então, para que ficar dependendo de remédio, de tratamento? Então, muitos não faziam uso de medicamentos. Isso se chama, irmãos, ignorância a respeito das Escrituras, né? No não conhecimento. Todos os medicamentos e todos os métodos devem ser usados, os lícitos, para aliviar o sofrimento e prolongar a vida. Isaías 38:21 diz assim: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Ó, um profeta. A gente já tem dito isso, né? Numa época que normalmente, né, Deus podia curar e curava doenças, inclusive doenças incuráveis, só com um comando. Lembra do oficial que se banhou 7 vezes no Rio Jordão, né? Curou a lepra. Mas na época de Jesus tinha 10 leprosos. Ele mandou os leprosos fazer o quê? Para se curar. Caminhar. Faça uma caminhada. Está lembrado? Lembrou, irmãnita, que era uma caminhada? Faça uma caminhada. Ele disse: vai se apresentar ao sacerdote. É uma caminhada. Faça uma caminhada. Enquanto eles caminhavam, ficaram bons, não ficaram não? Nem chegou no sacerdote. Só que um deles percebeu e disse: olha, já estou curado. Voltou para agradecer a Jesus. Numa época dos profetas, na época de Jesus, curar determinadas doenças, não precisava nem fazer nada. Mas Isaías disse: bota uma pasta de figos, faça um emplastro. Quem nunca usou emplastro, sabiá. Hoje em dia é salompas, mas antigamente era sabiá, que a gente colava assim, né, irmão? Está lembrado? Bota um emplastro, uma pasta de figos sobre a úlcera, ele vai recuperar a saúde. Paulo disse a Timóteo: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não podia só orar para Deus curar? Citamos aqui os profetas, citamos um apóstolo. É entendimento errado, irmãos. Uma pergunta bem básica: algum agricultor deixa de preparar a terra? Algum agricultor deixa de semear a semente porque confia em Deus que vai lhe mandar a colheita? Quem é o agricultor que faz isso? Não, vou preparar a terra, não vou arar, não vou adubar, não vou analisar aqui a característica, não vou irrigar e eu não vou nem botar a semente, que Deus vai me dar a colheita. Alguém faz isso? Qualquer pessoa que fizesse alguma coisa dessa ia dizer: isso aí é loucura, né? Então por que a gente não? Deus nos deu a capacidade
e a inteligência de analisar a terra. Deus não deu condição ao homem de desenvolver técnicas de plantio, né? Inclusive de sementes. Por que não se utilizar disso? Isso é a falta de compreensão daquele do todo. Do todo. Separando. Muitas vezes quem pensa desse jeito separa que uma coisa é secular, outra é espiritual, né? Não é, irmãos. Isso é o contexto todo, tá? Então, sono, trabalho, recreação, tudo deve ser usado com equilíbrio. Por quê? Porque tudo isso é necessário à vida. É algo natural. É natural isso. Isso é outra, graças a Deus, isso é outro entendimento muito importante. A gente vê aquilo que é natural, Deus nos deu. E deve ser usado da melhor maneira possível. Da melhor forma possível. Deve ser usado o quê? Para glorificar a Deus. Aí um salmo que a gente canta bastante, né? Que é o Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas disse assim, e não é para edificar não? Disse, não, meu filho, é para você edificar, senão a casa, você não vai ter casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Você tem que fazer tudo com equilíbrio. Você vai fazer. Então você tem que dormir, você tem que trabalhar. Você deve desfrutar. O lazer é natural, irmãos, é uma coisa natural do ser humano. Está inerente ao ser humano. Tinha, tanto não só no passado, como agora no presente, pessoas que se restringem do lazer, é o ascetismo. Se restringem do lazer, fica naquela coisa assim, carrancuda, tal. Isso faz parte da vida. Agora, o que você vai fazer como? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu gosto muito de socializar. E aí fazem encontros, é muito bom. E se reúnem, festa. Qual é o problema de festa? Nenhum. A festa em si não tem nenhum problema. Deus, inclusive, mandou o povo dele festejar no Antigo Testamento. Só que era conforme ele orientava. O povo era para comer, para beber, para se alegrar. Era para ser beneficente, generoso. Chama o órfão, chama a viúva, chama o estrangeiro, chama o levita, bota ele na sua mesa e se alegre com todo mundo, mas sem pecar, sem exagerar. Você já vê. Vamos desconsiderar o lado pecaminoso das festas que tem por aí. Preste bem atenção. Quando o pessoal sai para as festas, ou festas particulares, ou até festas na rua, quando são promovidos nos dias de hoje, que horas eles começam a chegar na festa? De que hora? Mais cedo, chega 10 horas da noite. Chega na festa, 10 horas da noite. O que acontece? Você está prejudicando a sua vida. Aí passa a madrugada na festa. Parece que se não for de madrugada a festa não tem gosto, não tem sabor, não presta. Tem que ser de madrugada. Madrugada a gente tem que estar dormindo, descansando. O mandamento não matarás, irmão, diz respeito ao equilíbrio, à serenidade, à sobriedade, ao uso adequado das coisas que Deus nos concedeu. O mandamento diz respeito também a conservar espírito pacífico, cordial e cortês. Olha, conservar um espírito que não causa dano a si mesmo e ao próximo. Por quê? A gente tem que sempre lembrar que a nossa tendência não é essa, a tendência da nossa carne, da nossa natureza não é essa. Mas o cristão deve ser manso, Mateus 5,5. Deve ser pacífico, Mateus 5,9.
porque Cristo era manso e humilde de coração. Mateus 5, 29. Nós vimos em 1 Coríntios 13. Aquele que ama, o amor não se inflama, não se ira, não se ensoberbece. Romanos 13 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Por isso que a gente diz assim: amar é cumprir a lei. Porque quem está dizendo isso é a própria palavra, irmãos. O cumprimento da lei é o amor. E em Romanos 12, diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz. Conserve um espírito pacífico, cordial. Ira, dureza de coração, espírito áspero só causam prejuízos à mente e ao corpo, e atenta contra o sexto mandamento. Então a pessoa está cultivando isso dentro de si, quando devia cultivar o contrário. Aí o que é que acontece, irmãos? Adoece. Não tem jeito. Fica perturbado. Fica o mal do século, ansioso. Tanta gente com ansiedade. O que é isso? Falta de serenidade, de tranquilidade. Tem um pastor aí que eu gosto dele. Às vezes não gosto das algumas falas, mas às vezes eu gosto. Ele tem falado muito a respeito disso. Tem mostrado. É um monte de crente, irmão, está se consultando. Olha, nada contra a profissão em si, uma vez que ela seja usada da forma correta. A gente não vai tratar disso aqui, mas tem um monte de cristãos, irmãos, indo para psicólogo para resolver os problemas dele. E a solução está na Escritura, irmãos. Para mim, na minha concepção, a fundamentação da psicologia está errada, mas você poderia usar muitos recursos da psicologia se fosse da forma correta. Tem uma forma que eu entendo que seja correta. Ajudaria muito no ambiente de trabalho, principalmente na parte de seleção de pessoas. Um pouco que eu conheço, estudei um pouquinho sobre isso, ajudaria muito. Sabem quem determinar em que local mais ou menos as pessoas trabalhariam melhor pelo seu perfil, pela sua característica? Eu acredito que alguns experimentos na psicologia ajudaria. Mas na parte para resolver os problemas internos de consciência, a psicologia não serve não, irmãos. Serve não. Porque ela não usa o fundamento da Bíblia. Muitos dos problemas, principalmente dessa ordem, nós mesmos, veja, não todos, nós mesmos geramos. Nós mesmos. Podemos ser afetados, isso aqui é outro assunto, podemos ser digamos assim, vítimas, sim, mas a solução continua sendo a Escritura. Acima de tudo, serenar e confiar no Senhor. A questão é a inquietação nossa. A nossa inquietação, as nossas, às vezes são dores muito fortes e situações que passamos que nós evidentemente queremos a solução rápida ou às vezes a nossa própria solução. E nós esquecemos do Senhor. E isso vai trazendo maiores complicações, implicações para nós, para a nossa vida. E a gente acaba quebrando o sexto mandamento. Por que a gente está dizendo isso? Isso é uma quebra do sexto mandamento. A gente deixa de cultivar um espírito manso, tranquilo. Cultivar é isso, irmãos. A palavra está dizendo cultivar. O que é um agricultor? Até ele colher os frutos, ele tem que
cultivar, não é? Como eu disse, né? Desde o começo, preparar a terra, trabalhar. De novo, falar para a irmanita que já passou por isso, né? Tem que ir lá no terreno, ajeitar o terreno, ver o tipo de terreno. Alguns são mais duros, né? Mais difíceis, a gente tem que ter mais cuidado, gera mais erva daninha, você tem que estar lá capinando, tem que estar lá tirando a erva daninha e ajeitando. E isso passa o tempo que for necessário até a colheita. Até a forma de colher tem que ser adequada, né? Tem determinados frutos, irmão sabe, determinadas culturas que, se você colher da forma errada, você prejudica o fruto. Tem que tirar no tempo certo, né? Nem cedo demais, nem depois demais. Tudo para isso. Então é o cultivo. Isso chama o cultivo. Aí a gente tem que fazer esse trabalho dentro da gente. É um trabalho. Muitas vezes diário, até colher o fruto. É porque, de novo, a gente é imediatista, né? E às vezes, né? Às vezes a psicologia dá um remedinho e ficou bom, mas o tratamento é mais prolongado. O irmão deu esse exemplo aí, quem está lidando com câncer, né? É duro. Tem muitas etapas e você tem que persistir. E muitas vezes, né? Algumas sessões dão efeitos colaterais, a pessoa sofre e tal. Dependendo de como esteja nosso estágio, né, de angústia, de dor, a escritura é um remédio, mas a escritura nunca tem efeitos colaterais, nunca, porque é o remédio certo, mas ele tem que ser tomado também da dose certa, no momento adequado. Isso às vezes a gente até faz errado, né? Usa a escritura da forma errada. Tudo isso, irmãos, é uma luta, é cultivar. E é oração. Lembre de novo vou finalizar com Jacó. Ele foi aprendendo, irmão. Jacó foi aprendendo. Jacó antes, olha, no início da vida dele, era só a esperteza. Ele conseguia as coisas pela esperteza, pela malandragem, pelo engano. Bom, conseguiu a primogenitura. Conseguiu, né? Do jeito dele. Agora, e o preço que ele pagou? Da maneira que ele fez? Foi muito alto. Mas Deus foi trabalhando com ele. Veja, sempre é a graça, tá? Sempre é a graça. Porque ele sai lá da casa dele e em Betel, Deus aparece a ele. Uns anjos, lembra da escada? E Deus faz uma promessa a ele. Só que veja, é muito interessante, Jacó. Tem a característica dele, é a personalidade dele, é o jeito dele e Deus agindo nessa criatura. Deus aparece a ele. Disse: eu vou ser com você. A fé dele estava tão no começo que nessa hora ele faz uma barganha com Deus. Vocês irmãos lembram da barganha? Se o Senhor for comigo e tal, então o seu será mesmo meu Deus. Deus olha para ele e diz: eu vou ser com você, meu filho. E aí ele vai, né? E passa essa etapa da vida. 7 anos, mais 7 anos. E sai da casa de Labão sem orar, sem pedir a Deus, do jeito dele. Eu tive medo, Labão. Por que você saiu desse jeito? Eu nem me despedi das minhas filhas. Eu tive medo. Teus filhos estavam com a cara feia para mim. Tu estava com a cara pior ainda. Tu escutava tudo que teus filhos diziam. Deus me mandou, ele não disse isso, mas Deus disse para ele sair. Eu vim embora. Aproveitei a parte da tosquia das ovelhas, todo mundo empenhado na tosquia, chamei os meus, quando se deu que ele tinha ido embora, já tinha passado 3 dias. Eu achei que desse jeito eu ia resolver meu problema. Muitas vezes a gente não faz isso. Acha que resolve o problema da forma da gente. Eu vou embora. Quando eu imagino que Jacó pensou,
Quando Labão souber, eu já estou tão longe que mesmo quando ele for atrás de mim, ele não me pega. Eu vou embora. E uma hora ele vai desistir. E pronto, eu me resolvi o problema. Quer fazer desse jeito. A fé ainda é fraquinha. Aí, como eu disse aos irmãos, Deus fez uma intervenção e ele sai em paz. E Deus vai trabalhando. Aí o próximo passo dele já é diferente. Já é orando, já é lutando com Deus. Tem um preço? Tem. Saiu mancando. Por que é que ele sai mancando, irmãos? Deus está dizendo, aquela tua força, aquela forçona que tu tirou a pedra sozinho. Aqui é um sinal para tu ver que da tua dependência. Tudo isso. E ele vai. Ele ainda sofre bastante, mas o fim dele é um bom fim. A fé dele vai sendo aperfeiçoada. A fé de Abraão foi aperfeiçoada, irmãos. Uma hora ele ia bem, outra hora, uma situação, ele dava uma quedinha, não era? Isso é a nossa condição. É dia a dia, é momento a momento. É cultivando, é lutando. Não vai parar não de lutar. Não vai parar, não vamos parar nunca. Até a chegada lá. Graças a Deus, nós temos as promessas. Graças a Deus, nós temos a sua palavra completa, o que é perfeito. A promessa diz: eu estarei convosco todos os dias. A oração de João 17, do capítulo 17. Jesus rogando pelos seus, rogando pelos discípulos, pelos apóstolos e rogando por todos. Não rogo somente por este, mas por todos aqueles que tu me destes. A promessa, nós temos a promessa. Nós temos a palavra e aí a gente vai trilhando, lutando, cultivando, até chegarmos no dia que Deus vai nos chamar, ou Cristo retornar. Até lá, para finalizar, serenemos, vivamos de forma mais serena. Deixa a ira, a dureza, o espírito áspero. Só causa prejuízo à mente, só traz problema para o corpo. E a gente quebra o mandamento, o sexto mandamento: não matarás. Que Deus nos faça entender, irmãos, a sua palavra. Amém?